e paz. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios 15. Amanhã, irmãos, vamos estar falando sobre família. Amanhã à noite, talvez pela manhã, educação de filhos e sobre família. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o Evangelho da Graça. Temos que estar com as nossas estacas bem firmadas. 1 Coríntios 15, vamos ler de 1 a 4. Depois vamos ter uma palavra de oração. A palavra de Deus, ela diz assim, 1 Coríntios 15: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. E Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pai, muito obrigado, meu Pai, por esse tempo. Estamos diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, que Tu abras a Tua palavra para nós. Tu as interprete e as revele em nossos corações. Pai, esvazia as nossas mentes de todo o cansaço, de toda a ansiedade, toda a preocupação e de todo espírito que é contrário à manifestação do Teu Espírito, na revelação da Tua palavra. Pai, que nós não venhamos ficar tão somente com o conhecimento bíblico, mas queremos que o Teu Espírito traga a nós a realidade da Tua palavra. Faça isso em cada um de nós, Pai, nos edificando. Pai, nos dê a visão espiritual, para que possamos ver o sobrenatural. Ministre aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, depois que Ele consumou a obra do Calvário, Ele deu um encargo para todos os discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele pediu para que nós pregássemos tão somente o Evangelho. Irmãos, um detalhe muito importante é que, se nós de fato não tivermos nossos olhos abertos para crermos nesse Evangelho e perseverarmos nesse Evangelho, nós estamos completamente enganados, iludidos com a nossa religião. Porque a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. Macumbaria surgiu de uma má interpretação bíblica. Feitiçaria, obra da carne. Satanismo saiu da Bíblia, de uma interpretação distorcida. Evangélicos vazios do Evangelho saiu da Bíblia. Todo tipo de religião nesse mundo saiu da Bíblia. Espiritismo, tantas outras religiões, a fonte toda é uma interpretação distorcida da palavra de Deus. É conhecer a Ele pela nossa razão. Não estou dizendo que crer não seja pensar. Crer é pensar. Agora, o pensar das Escrituras envolve uma coisa chamada meditação. Meditar é você contemplar. E se nós somos sinceros,
Nós somos uma geração que nós não contemplamos o Senhor. Somos contemplativos de outras coisas. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja, está escrevendo para irmãos. Irmãos, venho notificar a vocês, venho lembrar a vocês o evangelho que vos anunciei, o qual vocês receberam e no qual ainda estão perseverando. Agora no versículo 2, ele nos chama muito a nossa atenção. Eu queria que você ficasse bem concentrado, não se distraísse, não ficasse aí, estando aqui, mas o seu pensamento esteja lá em Aracati. Estamos aqui hoje para ouvir a palavra. Paulo está dizendo, por ele, pelo Evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Talvez uma das maiores tragédias para todo aquele que se diz crente é crer em vão. É você crer pelo seu próprio idealismo. Eu tive uma experiência com Cristo, estava lá no meu quarto e Deus me mostrou algo maravilhoso. Joga isso fora. Ele pode mostrar. Eu tenho tido, creio que vocês têm tido muitas experiências com Cristo. Maravilhosas. Agora o nosso perigo é nós ficarmos com as nossas experiências pessoais individuais e começar a tirar os nossos olhos da palavra de Deus. Aí toda aquela nossa crença começa a depender de um sentimentalismo experiencial, palpável. Não que Cristo não seja palpável, ele é palpável, mas o erro de muitos que têm apostatado da fé é que tiram os olhos da palavra de Deus e querem começar a viver pelo sentimento. Nós estamos aqui sentindo a presença de Deus. É um perigo muito grande isso. Porque quando você não sentir, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé e não pelo sentimento. Sentimento é uma coisa maravilhosa em nossas vidas, mas uma coisa muito perigosa na área espiritual. Sentimento muitas vezes nos leva a nós a duvidarmos daquilo que está escrito. Porque, irmãos, se retiverdes a palavra tal como a vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Imagina você um dia chegar diante do Senhor para ser julgado, e a tua crença foi uma crença em vão. Você creu o tempo todo em Cristo, mas a tua crença foi em vão. Por quê? Qual que é a diferença entre crer de uma forma adequada, nós vamos ver hoje aqui pelo Evangelho, e uma crença que é alicerçada em nossas experiências sentimentais? Irmãos, saiba de uma coisa: o nosso Pai Celestial, ele não tem compromisso com o catolicismo, com os evangélicos, se ambos não estiverem olhando e sendo e permanecendo firmados nessa verdade. Tem compromisso. Ele tem compromisso com a palavra dele. Muitos saem dizendo assim: mas Deus é fiel. Deus é fiel a quem? Deus é fiel a mim. Você acha que Deus é fiel a você? Você acha que Ele é ou não? Claro que não. Ele é, a fidelidade dele vai nos alcançar quando nós estivermos permanecendo na palavra dele. O compromisso do Pai é com a sua palavra. Agora, quando nós estamos firmados na palavra, o salmista fala: firma os meus passos na tua palavra.
Agora, entenda uma coisa também. Cuidado para você não ser um bibliólatra. Eu tenho conhecimento da Bíblia. O que adianta você ter todo o conhecimento bíblico e não tiver a realidade da Bíblia? Qual que é a realidade que a Bíblia fala? De que ela fala? Fala de Cristo. Agora, você tem essa realidade? Ou seja, se você falecesse hoje, se você morresse hoje, você tem certeza para onde você vai? O que lhe afiança isso? Se não for pelo Evangelho, você está perdido. Está iludido, com a mente cheia de conhecimento bíblico, sem a realidade na qual a Bíblia fala. Irmãos, se a gente começar a ler a vida do apóstolo Paulo, que ele é para nós um modelo, Cristo não é modelo, Cristo, se ele não for a nossa vida, ele não pode ser o nosso modelo. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que é ser um imitador de Cristo? O que significa? Em que nós imitamos a Cristo? Nós temos trazido em nossos corpos as marcas do Senhor Jesus? Que marcas são essas? Leia os Evangelhos, leia as cartas de Paulo, que parece assim, escute com bastante cuidado. Quem vê Paulo vê Cristo. Quem vê Cristo é como que se vê o apóstolo Paulo. Não estou idolatrando aqui o apóstolo Paulo, não. Ele é um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Elias também. Mas eles tinham algo, um diferencial maravilhoso, que eles viviam inteiramente para o Senhor. Era uma vida inteiramente voltada para Deus. E nós somos tão distraídos, meus irmãos. Nós não retemos a cabeça. Nós vivemos uma vida como que, se der, eu vou. Será que você foi alcançado por esse Evangelho? Então Paulo está dizendo aqui: por este Evangelho vocês são salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vou preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Então, cuidado, muito cuidado, para você não crer em vão. Nós temos que crer como está escrito e rogar ao Espírito para que Ele revele a verdade da palavra e torne em nossa vida a realidade espiritual. Porque nós sabemos, irmãos, hoje o cristianismo ele é mais conhecido por seus escândalos do que por uma vida de santidade. A pergunta é assim: será que o teu filho está vendo Cristo na sua vida? Mamãe, papai, será que teus filhos enxergam Cristo em você? Você, esposa, você consegue ver Cristo na vida do seu marido? Marido, você consegue enxergar Cristo na vida da sua esposa? No tratamento, na convivência. Nós vamos tratar isso amanhã. A gente vai amarrar o burro bem curtinho. Vamos tratar sobre Cristo da igreja, marido e mulher, educação de filhos, o Senhor assim permitir. Muito bem, mas hoje vamos focar um pouquinho no Evangelho. Paulo está dizendo aqui, veja que coisa mais linda. Ele está dizendo no verso 3: antes de tudo, vos entreguei. Ele está entregando aqui o que ele também recebeu. Então, o que você recebeu, Paulo? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vamos particularizar este versículo aqui. Está dizendo assim: ó, antes de tudo, eu te entrego o que recebi, que Cristo morreu pelo meu pecado, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho ele tem 3 partes. Aqui, a primeira parte é que Cristo morreu. Paulo recebeu a morte. Mas, quando foi que Paulo recebeu a morte aqui? Ele vai dizer em todas as suas cartas, ele faz menção dessa morte. Por exemplo, ele vai dizer em 2 Coríntios 5,14, é o primeiro aspecto do Evangelho, que ele fala assim: olha, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos,
logo todos morreram. Jesus foi aquele que se encarnou e ele foi para a cruz realizar uma obra de salvação para toda a humanidade. Ele morreu por todos, logo, para que nós fôssemos participantes do primeiro aspecto do Evangelho, temos que crer que naquela cruz nós também morremos com Cristo. Um morreu por todos, foi Jesus. Logo, todos morreram. Agora o 15 é interessante. E ele morreu por todos para quê? Este é o propósito. Para quê? Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Somente aquele homem, aquela mulher que passou pelo Evangelho, pode viver inteiramente para o Senhor. Aquilo que Paulo, ele tem um grande prazer em dizer o seguinte: eu, Paulo, sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. O que é prisioneiro? A palavra de prisioneiro é como que um escravo. Mas será que Cristo, lá no caminho de Damasco, deu um laço em Paulo, derrubou ele, aquele animal, e falou: Paulo, agora você está perdido, meu amigo. Você vai ser o meu escravo. Não tem como escapar. Aí muitos interpretam aquele texto lá de 1 Coríntios 9. Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não é nada disso. Não tá, Jesus não está forçando. O Espírito Santo não força ninguém. Quando Paulo fala, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque Paulo via tanto amor, tanta graça nesta obra consumada de Cristo, que ai dele com ele mesmo se ele não pregasse o Evangelho, porque é precioso. Anjos queriam pregar o Evangelho, mas por que anjo não prega? Porque anjo não é nascido de novo. Anjo não pode pregar aquilo que não tem. Então, primeiro aspecto aqui, ele morreu. Estou entregando o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Presta atenção que é segundo as Escrituras, ou seja, nós temos que crer como diz a palavra de Deus. Quando nós cremos em algo que se parece com a verdade, a nossa crença é em vão. Olha, eu criei em Jesus por causa que houve um milagre na vida do meu irmão, ele contou um testemunho, eu criei. Cuidado com isso, não é bíblico. O Evangelho de João, capítulo 2, de 23 a 25, está escrito assim: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, crer em Jesus por causa de milagre, você é um candidato ao inferno. Tem que crer como diz a palavra de Deus. E aqui não tem nenhuma religião. Aqui isso traz vida para nós. Então, ele morreu, mas Paulo também morreu. Um texto que nós conhecemos muito bem, Romanos 6,6, que diz assim, vamos ler. Romanos 6, verso 6, olha que coisa preciosa aqui. A única maneira de nós sermos libertados do pecado, e o pecado entrou neste mundo pela vida, através de Adão, ele tem que sair pela morte. Em Romanos 6,6, mostra claramente que o nosso pecado foi removido. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Muito bem. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Se você crê nessa verdade, você pode crer, você pode descansar, porque é a verdade da palavra de Deus. Nosso homem velho foi crucificado, morreu. Ali houve a nossa libertação do pecado, nós somos crucificados. E a nossa justificação, ela dar-se-á quando você crê que morreu. Romanos 6,7, dá uma olhada aí, meu irmão. Porquanto quem morreu está crucificado do pecado, justificado do pecado. Porquanto quem morreu, presta atenção aqui, é quem morreu, justificado está do pecado. Você já morreu?
Já creu na sua morte com Cristo? Se não creu, você ainda é um tolo. No original é solo, liberto. Sou liberto do pecado. Porquanto quem morreu, justificado, está no pecado. Certo? Então, o primeiro aspecto do evangelho aqui é morte. Paulo está entregando o que também recebeu, que Cristo morreu, mas ele também morreu. Então ele pode entregar para nós aquilo que ele tem como realidade espiritual. Porque o pecado, ele é uma realidade espiritual. O pecado é Senhor. Ninguém consegue dominar o pecado. Você consegue? Claro que não consegue. Mas quando você ganha a experiência de morte com Cristo para o pecado, o que acontece? Romanos 6,14 fala que o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, debaixo da graça. Irmãos, vou dizer uma coisa que muito séria para vocês. Por que este mundo está do jeito que está? Por que aqueles grandes homens governantes, se a sabedoria desse mundo pudesse pelo menos consertar alguma coisa, mas nem para isso presta? Porque nenhum homem carnal consegue cumprir lei. E pelo fato deles não cumprir a lei, o que acontece? Todo ser humano sem Cristo é maldito. Quem consegue? Qual homem carnal que consegue cumprir a lei? Ninguém consegue. Então toda a humanidade está debaixo de maldição. Abra sua Bíblia. Deixa marcado aí em 1 Coríntios 15, em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 10. Gálatas 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Muito bem, coisa aqui interessante. Todos, aqui todos envolve todos, humanidade inteira. Todos quantos, pois, são das obras, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E o homem, quando não quer Cristo, ele está assumindo uma responsabilidade, ainda que na sua ignorância, de praticar a lei que não consegue praticar. Porque o homem é carnal, a lei é santa. Nós jamais iremos alcançar uma justiça pelas nossas próprias obras. Por isso que a salvação é inteiramente pela graça. Agora, irmãos, vamos continuar aqui, versículo 11. Gálatas 3, verso 11. Vamos observar que ninguém vai ser justificado pela lei. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vai viver pela fé. Agora, irmãos, leia aqui, preste atenção. Por isso o cristianismo é um cristianismo de nós não fazemos outra coisa a não ser louvar o Senhor. Sabe por quê? Veja aqui o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Irmãos, Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Lá naquela cruz, Ele se tornou maldito de Deus. Irmãos, eu sei que quando nós contemplamos isso, a gente não sabe aquilo que Cristo passou. Não foram ali, Ele nunca, irmãos,
Jesus Cristo nunca temeu o sofrimento da cruz. O que ele mais temia ali na cruz era ser separado do Pai. O que mais trazia angústia para ele, o que mais trazia pavor para Cristo, irmãos, isso parece um contrassenso. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, sentir pavor, angústia. Veja, irmãos, o que o nosso pecado fez com ele lá naquela cruz. Não foi o sofrimento que ele temia, os sofrimentos, aliás. Foi o momento em que, quando o nosso pecado fosse colocado sobre ele, aquela comunhão tão doce que ele tinha com o Pai seria rompida. Lembra que ele disse lá: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o desamparo de todo homem e toda mulher sem Cristo. Está desamparado. É um desamparo eterno, banido da presença do Senhor para todo sempre. Porque ele veio, já executou uma obra plena e perfeita. As pessoas estão rejeitando essa obra consumada na cruz do Calvário. Eu creio que se cada um de nós pudesse pagar a salvação R$5, todo mundo seria salvo. Paguei, então ele vai me aceitar. Mas nós seremos aceitos por aquilo que Cristo fez lá naquela cruz, por aquilo que ele é e fez. A obra que ele fez foi plena e perfeita. Não precisou de retoque humano nenhum. Foi algo que, quando nós cremos naquele fato consumado, fomos inseridos, participamos ali da sua morte, dessa morte compartilhada. Então, amados, vamos ler um texto aqui. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Veja só o que o meu e o seu pecado trouxe para o nosso Senhor Jesus. Marcos, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos aqui. Aqui ele foi lá para o Getsemane. A palavra Getsemane significa lugar da prensa. Vamos ler aqui o verso 33 e 34. Marcos 14, 33 e 34. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai. Queridos, olha só, o que o meu e o seu pecado causou em Cristo. Esse foi o maior sofrimento dele. Porque ali naquele instante que precedia a cruz, ele nunca temeu o sofrimento. Mas o maior sofrimento aqui é que, quando o nosso pecado fosse colocado sobre ele seria como que separado do Pai, desligado do Pai. Então aqui, só pensar nisso, ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. O que nos causa pavor, irmãos? É a morte. Jesus ali, ele seria separado do Pai. Ele iria perder a face do Pai, ainda que não fosse por muito tempo. Mas ele não queria jamais, porque, irmãos, não está diante do Senhor, não está envolvido com o Pai, ligado com o Pai. A situação do homem e da mulher é de desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? E ele lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Imagine que sofrimento, porque ele pensava em mim e em você. Aquele grito lá: Deus meu, por que me desamparaste? Você pode colocar o seu nome lá embaixo. Por mim, por você. O desamparo dele na cruz. Então, eu creio que quando Paulo falava do Evangelho, e ele se recordava daquilo que Cristo passou, dessa separação, porque Paulo, ele sabia o que era estar separado do Pai quando ele conheceu o Senhor. Porque qualquer pecador neste mundo aqui não tem na mínima noção do que significa estar num estado de separação do Pai. Nunca esteve lá. E nós também hoje nós sabemos, irmãos. Porque imagina, olha, graças ao Senhor que nós podemos crer nesta verdade. Tivemos olhos abertos pelo Senhor. E nós estamos aqui reunidos porque houve um dia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se reuniram antes da fundação do mundo. Sabe o que eles estavam fazendo naquela grande reunião? O apóstolo Paulo explica para nós. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Veja o que aconteceu naquela tremenda reunião, irmãos.
2 Coríntios, capítulo 5. Olha que coisa preciosa que aconteceu ali. 2 Coríntios 5. Vamos ler aqui o 18 e o 19. Mas depois eu quero que você preste bem atenção no versículo 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Só um detalhe aqui importante. Presta atenção aqui. Ora, tudo provém de Deus. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esse versículo 19 aqui, que ele está falando da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, Trindade ali envolvida. Antes aqui, esse texto aqui é antes da fundação do mundo. Deus estava lá em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Agora veja aqui, irmãos, não imputando aos homens as suas transgressões, porque foi tudo imputado para o Cordeiro, para o Filho. Por quê? Porque o Filho, ele sempre foi o amado do Pai. O Pai sempre amou o Filho. Esse é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E Ele nos aceitou no amado. Mas Cristo não tinha ninguém para amar. Ele respondia o amor do Pai. Mas hoje o Filho tem alguém para amar, que é a sua igreja, que é a sua noiva, que é eu e você. Então Ele tem onde depositar todo o seu amor, que é na igreja. Ele sempre quis ter relacionamento com os homens e mulheres, uma relação de amor, de vida, não de religião, dessas crendices bestas que tem por aí, religiosos, mas uma relação de amor. Infelizmente, muitas pessoas que conhecem o Senhor têm distanciado dele, não querem ter relação com Ele, não querem ter intimidade com Ele. Quanto tempo essa semana você passou com Ele? Semana passada, o ano de 2013, quanto tempo você passou com Ele ali aos pés dele, lendo a sua palavra, conversando com Ele, se deliciando na presença dEle, pedindo a Ele que tire todas as escamas dos seus olhos para que você possa vê-lo claramente? Quanto tempo foi? Irmão, nós somos tão relaxados, irmãos. Nós somos tão mesquinhos. Nós somos como que aquelas pessoas que de fato Deus tem nos dado tudo, nós somos tão ingratos. Agora, Ele não nos deu qualquer coisa, Ele nos deu a Ele mesmo. Ele se doou para cada um de nós, né? Então, irmãos, o primeiro aspecto do Evangelho é morte. Cristo morreu, mas Paulo também morreu. Depois ele foi sepultado. A palavra fala em Romanos 6, 3 e 4 que fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. A palavra batismo significa sepultamento, identificação, inclusão. Então, se nós ganhamos uma experiência de morte com Cristo, nós podemos ser sepultados, porque só se sepulta morto. Aquele que está morto, justificado está do pecado, liberto está do pecado. Se você morreu, é importante que você seja batizado. O batismo ali nas águas, fomos sepultados já com Cristo, mas é importante que de fato eu torne público essa realidade interior. Eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, agora eu quero testemunhar para todos os meus irmãos, porque quando um filho de Deus creu na sua morte e ressurreição com Cristo, Deus, o nosso Pai, como que Ele para tudo, Ele chama os seus anjos ali e para. Olha lá, meu filho está realmente testemunhando daquilo que ele já tem. Somente os salvos é que são batizados. Infelizmente, muitos são forçados a ir à frente,
para receber o batismo, para aceitar Cristo. Isso não é nem bíblico. E vive aí tudo iludido. Tudo caminho para o inferno. Porque religião nenhuma salva. Irmãos, mas ao terceiro dia, quando Deus o Pai trouxe Cristo dentre os mortos, a palavra vai dizer que, em Efésios 2,6, que juntamente com Ele nos ressuscitou, que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós, então, não só morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitados juntamente com Cristo. Então, se essa é a sua experiência, se você creu que morreu, foi sepultado e ressuscitou com Cristo, você é uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho. Agora, se você não creu nessa verdade, você está iludido. Você está crendo em vão. Você está enganado. Porque eu disse aqui, Paulo sempre vai dizer, segundo as Escrituras. Jesus falou lá em João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Em João 5, 24, Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, é quem ouve a minha palavra e crê. Percebe aqui? Porque se nós não passarmos pelo Evangelho, nunca teremos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós vamos estar nele depois que ouvirmos a palavra da verdade. E essa palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, tendo nós nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos ler esse texto que é tão precioso. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vamos ler o 12 e o 13. Efésios 1, 12 e 13. A fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha que coisa maravilhosa. Então Paulo está dizendo aqui, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Experiência aqui de Paulo, Silvano e Timóteo, está dizendo aqui. Agora ele fala aqui no versículo 13, para nós, em quem também vós estáis. Quando? Ele vai explicar. Depois o quê? Depois que ouvistes a palavra da verdade. Porque se nós não ouvirmos a palavra da verdade, não tem possibilidade de sermos salvos. Depois que ouvistes a palavra da verdade, e essa palavra da verdade ele vai dizer aqui, o evangelho da vossa salvação. Então nós participamos do evangelho, crendo que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós participamos da sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, quando eu ouço a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E Santo Espírito da promessa é o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, que é cada um de nós aqui. Percebe? A importância de crermos segundo as Escrituras. Jesus, naquela oração sacerdotal, lá em João 17, versículo 20, ele diz assim para o Pai: Pai, interessante, né? Que nós estamos aqui hoje, cremos no Senhor, porque Jesus já orou por nós. Ele intercede por nós. Ele orou assim: Pai, não rogo somente por esses, seus discípulos, mas também por aqueles que virão crer em mim por intermédio da sua palavra. Por que da palavra? Pedro vai dizer em 1 Pedro 1,23, porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A nossa regeneração é pela palavra. Tiago 1,18 vai dizer assim: pois segundo o seu querer, Ele, Deus, nos gerou pela palavra
da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Este é um evangelho que restaura, que salva, que traz, que não traz peso, traz alegria, o evangelho da graça. Isso é tão precioso, irmãos. E aqui, nesse versículo 13, fala que quando nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, vocês se lembram que antigamente os reis, quando eles selavam alguma coisa, os medos, os persas, lá em Daniel 6:8, quando Daniel foi colocado, lançado na cova dos leões, o que o rei fez? Ele selou ali, né? Trouxeram aquela cera, ele colocou o seu dedo ali, foi selado, então era algo irrevogável. Irmãos, se a lei dos homens ali tinha tanto poder, era algo irrevogável. Agora imagina que fomos selados com o Santo Espírito da promessa, qual é a garantia da nossa herança. Então, quando você creu que participou deste maravilhoso Evangelho, você é um filho de Deus. Em Romanos 11:29, a Bíblia vai dizer assim, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando Deus deu, está dado. Agora vem um grupo de pessoas dizer o seguinte, que o crente perde a salvação. O crente pode perder a salvação, sim, mas o Filho de Deus, a nova criatura, não perde coisa nenhuma. Se você creu no Evangelho, você não perde. Agora, se você achou que creu, eu conheço o Evangelho, às vezes até confessa, eu criei, morri e ressuscitei, mas a tua vida corresponde àquilo que você tem confessado? Você tem sido um perseverante? Porque o amor de Cristo nos impulsiona para a frente. Então, aquele que creu no Senhor, meus irmãos, não perde a salvação. Por quê? Porque está escrito. Vamos ler alguns versículos que comprovam essa verdade. Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 3, verso 14. Aqui vai trazer uma convicção preciosa, que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, em nossa morte e ressurreição com Ele, fomos selados com o Espírito Santo de Deus, e eu creio que tudo aquilo que Deus faz vai durar eternamente. Veja aí, Eclesiastes 3, verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tira, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Veja aqui essa convicção. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Aquela obra que Ele fez em Cristo na cruz é uma obra perfeita, plena e é para sempre. Mas ainda parece que para muitos não ficou claro, se perde ou não perde a salvação. Abra em Isaías 51, versículo 6. Aqui vai mostrar mais claramente que se você creu no Evangelho, na sua morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, a salvação dele é para todo sempre. A justiça dele não pode ser anulada, porque foi o Filho quem fez. 51:6 de Isaías. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Queridos, Ele está mandando a gente levantar os olhos para os céus. Todo o que de fato ganha uma experiência com Cristo sempre vai buscar as coisas do alto, não as aqui da terra, porque vocês morreram. Agora diz assim, porque os céus vai desaparecer como a fumaça, a terra vai envelhecer como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. É uma questão de tempo. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Quando cremos nessa verdade, meus irmãos, é o passo para o nosso crescimento espiritual. Mas isso aqui é Antigo Testamento, isso não podemos pegar coisas de lá e trazer para cá. Então vamos ver o que Cristo disse. Abra Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. João
Evangelho de João 10, verso 27. Veja o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Vamos ler alguns versículos e vamos encerrar essa reflexão dessa noite. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Muito bem, Jesus está dizendo aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Paulo disse lá que o Senhor conhece os que são seus. Em Apocalipse 1, verso 5, a Bíblia diz que Jesus é a fiel testemunha. Então ele sabe, no dia do julgamento, aqueles que de fato creram nele, aqueles que foram atraídos em Cristo, crucificados, mortos, ressurretos com Cristo. Ele sabe. Agora veja aqui o versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Muito bem, ele está dizendo aqui: e eu lhes dou graça, eu lhes dou a vida eterna. O que é a vida eterna? Isso acaba mais, é para todo sempre. Agora tem um ponto, vírgula, continua dizendo: jamais perecerão. Foi Jesus quem disse. Quando cremos nessa verdade aqui, recebemos a vida eterna. Quando cremos que morremos e ressuscitamos com Ele, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Está vendo, irmãos? Profundo. Veja o 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão, do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Está dizendo aqui, olha, aquilo que meu Pai me deu, o que o Pai deu para Cristo? O que ele recebeu da mão? O que o Pai deu para ele? Ele falou, lá em João capítulo 6, todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. A igreja, o Pai deu a Cristo a igreja, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. No 30 fala, eu e o Pai somos um. Irmãos, nós pela fé estamos diante de Deus constantemente. A fé nos leva lá, nos coloca lá. Colossenses 3,3 fala assim: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você morre aqui hoje, mas a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, agora a gente entende o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos em Cristo, mas temos que passar por esse Evangelho. Crer que fomos crucificados com o Senhor, ressurretos com o Senhor, estamos assentados lá. Se essa não for a sua experiência, você está crendo em vão. Porque se não crê como ele escreveu na palavra dele, a nossa crença é em vão. Porque Deus não tem compromisso com nada que esteja fora da palavra dele. Então que Deus, irmãos, pela sua graça, revele cada dia mais este Evangelho tão gracioso, tão gostoso, precioso, que nos faz louvar, nos faz engrandecer o Senhor, que nos dá prazer de estarmos juntos, celebrantes. Nós somos famílias de Deus. Ele fomos batizados em um corpo, é tão precioso, né? A gente vê irmãos aqui, irmãos em diversos lugares do Brasil e no mundo confessando essa mesma verdade, essa mesma palavra. E é um pequenino rebanho, não é muita gente não. Porque a maior dificuldade, o maior milagre neste mundo é crer. Quando a gente crê, a gente descansa. Quando não crê, tem perturbação. Vamos buscar nossa bênção, vamos buscar isso, buscar aquilo. Não tem nenhum sentido. Mas quando você morre com Cristo, ressuscita com Ele, Cristo é a sua vida, aí você está apto para conhecê-lo. A partir do momento quando nós cremos nele, Jesus também orou. Em João 17,3, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então nós temos, a partir do nosso novo nascimento, a vida eterna para conhecê-lo. A vida eterna é esta, ou seja, eu lhe dou a vida eterna para vocês me conhecerem.
e a vida eterna. Então, por isso que o céu não vai ser um lugar de monotonia, né? A palavra fala que na presença dele há plenitude de alegria, na sua destra delícias perpetuamente. E conhecer a ele. Quanto mais você quer conhecer, quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. E conhece, e para pelos séculos dos séculos dos séculos. A criatura nunca vai conseguir dissecar o Criador. Irmãos, é tão lindo isso, tão precioso. Poder um dia contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Contemplar como Ele nos vê hoje, a gente vai poder vê-lo. Queridos, logo, logo, todos nós vamos estar diante dele. Não vai demorar muito tempo. Que lindo poder contemplar aquele homem, carne e osso, homem e Deus ao mesmo tempo. Ele veio este mundo com uma natureza, mas subiu com duas naturezas. E por causa da natureza dele, nós temos esse acesso, essa comunhão preciosa com a Trindade. Pai, Filho e Espírito, por causa de Jesus. Ele veio revelar o Pai. Ele veio revelar quem o Pai é. Meu Deus, que coisa linda isso, irmãos. Então, não perca isso de vista. Peça ao Pai para que coloque a sede no coração. Pai, não permita que o meu coração se distancie de Ti. Agostinho disse assim, olha, Pai, faz-me odiar a mim mesmo, se a minha alma tentar desviar de Ti. Quero odiar a mim mesmo, mas não permita que eu desvie de Ti. E esse mundo, com esse colorido todo, tem levado muitos crentes a sair da centralidade da pessoa e da obra de Cristo, o caminho da cruz. Irmãos, este mundo não tem prazer. Nada neste mundo pode nos favorecer, pode nos dar prazer, nos dar alegria. O mundo tem felicidade. Hebreus fala dos prazeres transitórios do pecado. Mas Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Então entenda uma coisa, o povo de Deus, para este mundo, é um povo maltratado. Um povo sem nenhum valor. Gente tudo quadrado, gente besta. Besta, mas com a verdade da palavra de Deus na mão. E depois nós vamos ver naquele dia lá. Ele vai nos mostrar qual é a diferença daquele que creu e daquele que não creu. Então, irmãos, vamos ficar firmes nesse Evangelho. Pai, revela mais desse Evangelho no meu coração. Porque Ele é a base. Cristo é o fundamento. Então nós temos que edificar sobre Ele a sua igreja. Amém. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra é tão simples, tão esclarecedora. Pai, graças Te damos porque Tu revelaste a nós o Evangelho da graça e nos fez participantes desse Evangelho, Pai. Pai, nos dê a visão celestial de Cristo, do Cristo glorificado que pela fé habita em nós e nós estamos nele. Oh, meu Pai, obrigado por esse tempo tão gostoso, tão precioso. Obrigado, Pai, porque o nosso trabalho em Cristo não é vão. Por isso, Pai, nos dê cada dia mais maturidade espiritual, visão, Pai, de Cristo, visão das Escrituras. Pai, não permita que nós venhamos nos contentar tão somente com o conhecimento no qual a Tua palavra fala, mas queremos a realidade da Tua palavra, queremos o Senhor. Pai, por favor, forma o caráter de Cristo em cada um de nós e não permita que os nossos corações venham desviar de Ti. No nome de Teu Filho Jesus que nós te pedimos. Amém.